nessa manhã sobre o Natal, uma história de amor. Para quem não ouviu a primeira mensagem, nós disponibilizamos ela em áudio ali no YouTube. Você que está no nosso canal do WhatsApp, lá no canal do WhatsApp nós disponibilizamos a primeira mensagem. Vamos dar sequência então à segunda mensagem. E eu gostaria de ler com vocês o texto que está no livro de Gênesis, capítulo 3, no versículo 15. Se você tiver sua Bíblia, você pode abrir. Se você não tiver, você pode ler conosco aqui na TV. E diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos orar. Pai, nessa manhã estamos aqui. O Senhor nos atraiu com imenso amor e nos trouxe para esse lugar. E nós te pedimos, nessa manhã, Senhor, fala conosco. Abre os nossos ouvidos, nossos olhos, sopra do teu Espírito, e que essa semente, que é a tua palavra, possa dar fruto de 30, 60 e 100 por um nos nossos corações. Que todo mal caia, que todo sofisma, toda fortaleza, todo engano, e que nós possamos ter a nossa mente cativa a Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Para quem não esteve aqui a semana passada, nós falamos do amor de Deus, e nós falamos que o amor de Deus é revelado a nós através da criação. Se nós olharmos para todo o universo, e os cientistas já procuraram, o planeta Terra é aquele que deu certo, e nós temos que entender que não é um acaso, que não é sorte, porque se fosse um acaso e sorte, teriam outros iguais ao nosso. Mas nós vemos que o nosso mundo, que a vida que nele existe, é uma coisa rara, é uma coisa que nós só encontramos em todo o universo. O ser humano só encontrou aqui no planeta Terra, e por causa disso nós podemos ver o amor de Deus, que foi de todo o coração, que foi dado a nós com toda a alma de Deus, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Quando Ele nos criou, Ele escolheu tirar uma parte dele para nos criar, e por isso que nós somos tão diferentes dos animais. E nisso nós podemos ver manifestado o amor de Deus por mim, por você. Mas eu gostaria de dar sequência nessa história de Natal, nessa história de amor, porque Natal fala de nascimento. Natal fala de uma história de amor de Deus por mim, por você, que é um amor chamado por um autor de um amor furioso de Deus, que anseia por nós desesperadamente. E que o próprio Deus prometeu algo para mim e para você. Nós vamos ler no livro de Gênesis, no capítulo 3, que a história do relato da queda. Se você abrir sua Bíblia, em muitas Bíblias está o relato da queda. Tem ali algo que os autores colocam para que nós possamos achar melhor na nossa Bíblia, os editores da Bíblia, né? Não foi escrito no original, mas que mostra o relato da queda, porque Deus havia dado ao homem e à mulher toda a terra, Adão e Eva, e Deus deu apenas uma regra, uma ordem: não comerão da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer. E aí então a mulher foi enganada pela serpente, comeu, deu para o seu marido, que ele comeu também. Naquele mesmo momento o próprio Deus se aproximou deles, e eles se esconderam. Eles falaram, e aí Deus falou assim: mas por que vocês se esconderam? Ele falou assim: porque nós ouvimos a tua voz, nós tivemos medo e nos escondemos. O próprio Deus, que em Gênesis capítulo 2 mostra que todo dia, ao pôr do sol do dia, ia conversar todo dia com o homem, perguntar: homem, eu te dei toda essa terra, como que vai chamar os animais? Como que vai chamar esse animal que tem umas orelhinhas grandes? Vai chamar de coelho. Como é que vai chamar esse animal que corre para lá e para cá, grande, forte, você pode até subir nele? Vai chamar cavalo. E assim Deus, Ele tinha um encontro com o homem todos os dias. E naquele dia Ele procurou mais uma vez andar junto com o homem, mas o homem se escondeu, o homem teve medo, e aí Deus falou assim: você comeu da árvore, Adão,
que eu mandei, você comeu do fruto da árvore que eu mandei você não comer, e ele vai jogar a culpa na mulher, porque a síndrome de Adão é sempre dar desculpa e colocar a culpa nos outros. A mulher que tu me deste, me deu e eu comi, ou seja, estava jogando a culpa em Deus. E aí Deus falou com a mulher: e você, mulher, por que você comeu? A serpente me enganou e eu comi. Um foi jogando a culpa no outro, e a serpente não teve como jogar a culpa em ninguém. Mas aí Deus, ele vai preparar no seu plano de amor um plano de salvação, um plano de redenção, porque a partir daquele momento o homem, conhecedor do bem e do mal, foi expulso do jardim do Éden pelo próprio Deus, porque havia ali no jardim do Éden a árvore da vida, e o homem iria comer daquele fruto, iria viver eternamente cheio de pecado, porque a partir do momento que o homem conheceu o bem e o mal, ele passou a poder fazer o mal. Até aquele momento Deus não precisava ter falado, e Deus não falou: não matarás, não adulterarás, não dará falso testemunho. Deus não precisou falar nada disso, porque o homem naturalmente iria fazer o bem em todo o tempo. Mas como Deus escolheu fazer eu e você com liberdade, Ele deu a oportunidade do homem de seguir o seu próprio caminho, por isso que Ele colocou a árvore. E aí então o homem escolheu o seu caminho, mas a gente tem que entender que quando a gente escolhe o nosso caminho, não segundo a vontade de Deus, não segundo o que a palavra de Deus diz, nós vamos ter consequências. Jesus falou assim, que grande e espaçoso é o caminho da perdição, e que são muitos o que passam por ele. A porta é larga e o caminho é espaçoso, mas são poucos que passam pela porta estreita e pelo caminho apertado da salvação. E aí então nós temos que entender que o amor de Deus não anula a justiça dele. Dos vários atributos de Deus, onisciência, onipresença, onipotência, eternidade, infinitude, soberania, ele também tem o amor e também tem a justiça. Ele é Deus justo, e como Deus justo, e como juiz de toda a terra, ele não pode inocentar o culpado. Então, depois que o homem pecou, ele relatou o que iria acontecer. Ele disse para a mulher, no versículo 16: multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez, em meio às dores dará luz aos teus filhos. E disse Adão: maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da sua vida, no suor do teu rosto comerá do teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Ora, mulher, você tem dor, e mulher tem muita dor, e dizem que a dor no parto não se iguala a qualquer dor, por causa do pecado, por causa que o homem, a mulher decidiram tomar seu próprio caminho, e nós temos que trabalhar e suar o suor do nosso rosto, e se matar de trabalhar, e a gente se trabalha, e vê que parece às vezes que tem coisas que sugam as nossas forças, e que por mais que a gente trabalhe, a gente sabe que um dia todos nós temos o mesmo destino, a morte. Tudo isso aconteceu por causa da desobediência, porque Deus havia dado uma ordem, mas Deus planejou um plano de salvação. E ali em Gênesis 3,15, Deus falou com a serpente, e a gente tem que entender que a serpente ali não só animal, mas a serpente ali, o mal, Satanás, que entrou na serpente. E aí Deus vai falar assim, porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Está falando do descendente da mulher. Ali Deus começou a planejar o plano da salvação, um descendente, alguém que viria da mesma mulher que entrou o pecado do mundo. Através de uma nova mulher, iria vir o Salvador do mundo, iria vir o Redentor do mundo, porque Deus é amor, mas Deus é justiça. E por ele ser amor e justiça, olha só, ele já diz o que vai acontecer: este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Para o judeu, quando fala cabeça, esse texto foi escrito para o judeu, para o hebreu. E para o judeu, para o hebreu, quando fala de cabeça, fala da coisa que vem primeiro. Quando a Bíblia diz no princípio dos tempos, a tradução literal do texto seria na cabeça dos tempos.
né? O texto ali é Bereshit, significa que é no começo dos tempos. E aqui também, o que Deus está dizendo? Está dizendo: olha, serpente, você enganou a mulher, você enganou o homem, mas pela mesma mulher eu vou trazer o Salvador, vou trazer o Redentor, e este vai destruir o seu governo, só que você vai ferir o calcanhar dele. E aí já estava dizendo que o plano salvador de Deus, preste atenção, por mais que Deus seja Deus, Ele não pode dizer assim: não, vou perdoar vocês, está tudo certo, vamos começar tudo de novo. Porque o pecado gera morte. A gente tem que entender que quando a gente escolhe o caminho longe da vontade de Deus, que é revelada através da sua palavra, e que revela o seu amor por nós, assim como quando a gente compra uma TV, e a gente vê, puxa, essa TV é 110, não coloque no 220, se a gente colocar no 220, ou se a gente usar da maneira incorreta, vai estragar. Assim Deus está dizendo, ó, se você fizer da maneira errada, vai estragar, porque eu não fiz você para a morte, eu não fiz você para o pecado, eu não fiz você para viver longe de mim, você tem que escolher viver perto de mim, amém? E então ali, naquele momento, o inimigo roubou aquilo que Deus havia dado para o homem. Deus havia dado para o homem o governo, o domínio sobre toda a terra. Por isso que o homem não podia, Deus não podia dar um nome para o cachorro. Era o homem que tinha que dar um nome para o cachorro, porque Deus havia dado o domínio da terra, o governo da terra para o homem, o cuidado da terra para o homem. Mas naquele momento que o homem desobedeceu a Deus, ele passou esse governo, esse domínio para o mal. E nós vemos isso lá na tentação de Jesus, descrito no Evangelho de Lucas, e ali nós temos aqui o título: Mundo Roubado. Em Lucas 4, versículo 6, o diabo pega Jesus e leva e mostra todos os reinos da terra, e ele fala assim, o diabo fala para Jesus, quando Jesus foi tentado os 40 dias no deserto, na qual ele jejuou, ele diz assim para Jesus: dar-te-ei toda a autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem quiser. Jesus não falou que não foi dado para Satanás, para o diabo, a autoridade e o domínio sobre toda a terra. O próprio Jesus diz em João 14:30 que: olha, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. O próprio apóstolo Paulo vai chamar Satanás do Deus desse século, que cega o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas preste atenção, Deus sempre tem um plano melhor. Deus sempre vai continuar com o seu plano de amor. Não é o plano A, mas tem o plano B. Porque Deus, quando criou tudo, diz lá em Gênesis 1:31, que Deus viu tudo quando fizeram no sexto dia, e que era tudo muito bom. Agora, como que tudo era muito bom, e pode ter entrado o pecado, pode ter entrado a morte? Porque Deus colocou uma responsabilidade sobre mim e sobre você, e nós escolhemos nosso próprio caminho, porque todos nós estávamos em Adão e Eva, somos filhos deles, somos descendentes dele. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou já toda a humanidade dentro deles, e é tão fato que todos morremos. A pessoa mais boa que você conhece morreu ou vai morrer, e a pessoa pior também, porque todos pecamos e todos escolhemos o nosso próprio caminho de uma certa forma. Então Deus tem um plano de amor, e o seu plano de amor passou pela história. Olha só, a história de amor de Deus passou, por exemplo, por Noé. Se você continuar vendo na Bíblia, vai chegar em Gênesis capítulo 6, e logo depois, por isso que Deus falou: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque morte morrerás. A versão melhor, às vezes a gente vê na Bíblia, porque certamente morrerás, mas no hebraico está a palavra morte 2 vezes, está dizendo morte morrerás. Deus estava alertando da morte, não só a morte física, mas a morte em todas as esferas, a morte social, a morte comunitária, a morte no mundo, na ecologia, em todas as coisas. Deus estava anunciando: olha, se você escolher o seu próprio caminho, você vai se desconectar de mim. E aí o que ele vai dizer em Gênesis 6, olha, o homem é mau em todos os seus caminhos, em todos os seus caminhos, em todo o seu coração, o homem é mau em todos os seus desígnios. E ele diz assim no começo do capítulo 6, diz assim: o meu Espírito Santo não mais vai ficar no homem, porque ele é carnal.
E ele limitou ali a idade do homem a 120 anos, porque Deus não tinha feito o homem para morrer. Então o homem vivia bastante no começo. Mas aí diz no versículo 6 do capítulo 6 que Deus se arrependeu de ter feito o homem e falou assim: farei desaparecer da terra todos os seres viventes que eu criei, todos os animais que rastejam, o homem e o animal, porque os animais também haviam se corrompido junto com os homens, porque o homem é responsável pela criação. E se o mundo foi dado para Satanás, toda a criação se corrompeu. Mas no versículo 8 diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Deus amava toda aquela geração, mas nem a mulher dele, nem os filhos dele são descritos como pessoas justas. Se você continuar lendo, Deus vai dizer assim, porém Noé era justo e íntegro no meio de uma geração corrupta. E isso nos mostra que nós não podemos dar desculpa para os nossos erros por causa do lugar de onde nós estamos e por causa da geração na qual nós estamos. No meio de toda aquela geração, um encontrou graça, um encontrou a bondade de Deus, um encontrou a misericórdia de Deus, porque ele respondeu para essa misericórdia, e por causa disso, Deus salvou a ele e a sua família, e com ele ficaram 8 pessoas na arca, que nós conhecemos a arca de Noé, porque Deus tinha um plano para redimir toda a humanidade, através do descendente da mulher, amém? Através do nascimento de uma criança. E esse plano passa, claro, para nascer alguém preciso de alguém. Deus não poderia começar tudo de novo, porque Ele prometeu que seria do descendente de Eva. Amém? E aqui a história de amor de Deus passou por Noé, para continuar o quê? Essa história do descendente e da descendência. O mal sempre vai contribuir para destruir o plano de Deus. Mas olha só, Deus precisou só de uma família. Os planos de Deus nunca são frustrados. E aí a história de Deus continua. E a história de amor de Deus chegou a Abraão. E aí a Bíblia diz em Gênesis 12: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E olha só, e é isso que eu quero chamar a atenção: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão ali, nesse chamado de Deus, ele tinha 75 anos. Ele não tinha nenhum filho. E Deus está prometendo fazer dele uma grande nação. Imagina você prometer a um homem de 75 anos fazer uma grande nação dele, sendo que ele não tem nenhum filho. E aí Deus cumpre a sua promessa 25 anos depois, quando ele tem 100, quando a mulher dele tem 90. Sara fica grávida e dá à luz a Isaac. E aí Deus promete que através de Abraão, ele iria trazer o seu plano de amor para toda a terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quantos talvez Deus tenha chamado na época de Abraão? Mas a Bíblia diz só de Abraão. A Bíblia diz que o pai de Abraão tentou também fazer a viagem, que Abraão teve que sair de Ur dos caldeus para a terra que Deus iria mostrar ali na Palestina. Sair ali da Babilônia para ir para a Palestina. E o pai dele tentou fazer isso. Não sei, a Bíblia não diz que o pai dele foi chamado, mas talvez tenha sido, mas não conseguiu cumprir. Deus fez uma promessa e ele respondeu, porque a gente sempre tem que responder por amor de Deus, com a fé. Deus não falou para onde que ele ia, Deus não deu um carro, Deus não deu um Jeep 4x4, Deus não deu GPS, Deus não falou, vai ter um hotel lá, não, você vai sair no meio do nada, vai sair caminhando, era perigoso andar, você poderia ser morto, tinha que carregar tudo nas costas, tinha que carregar todos os bens. Ele estava bem ali naquela cidade, estava bem ali com a sua família, mas Deus sempre nos chama, Deus sempre tem algo na minha vida e na sua vida, para ter uma história comigo, com você, uma história de amor que Ele tem planejado para nós, e Ele não precisa dizer nem como, nem quando, nem onde, e nem porquê. Ele vai revelando à medida que a gente vai caminhando com Ele, porque o justo viverá pela fé. E a história de amor de Deus
passa por Noé, passa por Abraão, para depois chegar na história de um povo. A história de amor passou por Israel e pelos judeus. Lá em Romanos 11, 26, a gente vai ver aqui: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Quando fala de Sião na Bíblia, está falando de Jerusalém. Jerusalém é a tribo de Judá. Jerusalém é uma das 12 tribos de Israel. E quando fala de Jacó, Jacó é Israel, porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel. O próprio Senhor Jesus vai dizer para aquela mulher samaritana, em João 4, 22, porque a salvação vem dos judeus. O próprio apóstolo Paulo, que era judeu de nascimento, fariseu, ele vai dizer sobre o seu próprio povo: olha, eles são israelitas, pertencem à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, culto, às promessas, e deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne. Deus teve uma história de amor que passou por Israel, e por isso que ele sempre cuidou de Israel, tirou do Egito, trouxe para uma terra prometida. Aqueles que não creram morreram no deserto, aqueles que creram na outra geração entraram na terra prometida. Mas Israel se desviou de Deus, buscaram outros deuses, mas sempre sobrou uma semente. Sempre sobrou uma semente que aceitou o amor de Deus. Porque a gente tem que entender que, por mais que Deus tenha um plano para todas as pessoas e queira salvar a todos, e queira nos salvar, nós precisamos responder esse amor com a fé, nós precisamos responder esse amor com arrependimento, nós temos que responder a esse amor com as nossas atitudes. Mas o plano de Deus nunca falha. Por mais que a gente falhe, Deus não falha. Israel pode ter falhado, mas ele continua com a sua aliança, e por isso que de geração após geração sempre tentaram matar os judeus, exterminá-los, porque o diabo, Satanás, sempre quis destruir o descendente da mulher. Assim como quando mataram as crianças que nasceram no tempo de Moisés, quando o faraó mandou jogar as crianças, os meninos do sexo masculino, as crianças nascidas do sexo masculino, os meninos, no rio, para os crocodilos, porque ele sempre teve medo do descendente, queria destruir o seu governo. E aí essa história de amor continua e passa por Davi. A história de amor passou por Davi, e Davi, que a Bíblia diz que foi um homem segundo o coração de Deus, lá em 2 Samuel 7,16, vai dizer que Deus faz uma aliança com Davi, porque Davi quer construir uma casa para Deus. Deus ficava num tabernáculo, ficava numa tenda fora, do lado da casa de Davi, que ficava ali em Jerusalém, um grande castelo. E ele fala assim: como que Deus pode estar numa tenda e eu morando num grande castelo, numa grande casa? E aí ele quis construir uma casa para Deus. Deus falou assim: você não vai construir, quem vai construir é o seu filho, porque você tem muito sangue nas suas mãos, mas eu vou fazer uma aliança com você, uma aliança eterna. Ele vai dizer no versículo 16, através do profeta Natã: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Como que um ser humano pode ter um trono diante de Deus estabelecido para sempre? É o plano de Deus, o plano de amor, o plano de amor de Deus que passou por Abraão, o plano de amor de Deus passou por Noé, passou por Abraão, passou por Israel, passou por Davi, para cumprir a sua promessa de amor, a sua promessa do Salvador que viria. E aí nós vemos porque, quando a gente lê na Bíblia, Jesus era chamado de filho de Davi. Jesus era descendente dos judeus. A salvação vem dos judeus. Tudo plano de Deus, por causa que o homem pecou desde o princípio. E o que eu quero dizer nessa manhã para você é que o amor de Deus, que passou por Israel, que passou pelaquela geração, a geração, você acha que Deus queria matar todas as pessoas ali com o dilúvio na época de Noé? Se o próprio Deus, no livro de Jonas, quando ele chama o profeta Jonas para levar uma mensagem de salvação para a cidade de Nínive, que era o governo assírio, que era um governo muito violento, era um governo que, quando conquistava outros povos, ele matava, ele exterminava, ele cortava a cabeça, jogava sangue por toda a cidade, brincava com a cabeça das pessoas.
né? Eu brinco com as pessoas, brincava até de futebol com a cabeça das pessoas. Eles eram um povo sanguinário que gostava de violência. E aí Deus envia Jonas para aquela cidade, para que levasse a sua palavra de amor. Jonas não quer, Jonas foge. Enfim, a gente conhece a história. Ele é engolido pela baleia, se joga no mar, porque ele pega um navio para outro lugar. E o navio quase vai a pique, ele é jogado para fora do navio. Depois, essa baleia coloca Jonas, né? Coloca ele para fora ali, na praia perto de Nínive. Ele vai até Nínive, não quer pregar. Ele prega, passa por toda a cidade. Aquela cidade se arrepende, até os animais participam do jejum. E o próprio Deus fala assim para Jonas: Jonas, eu não terei misericórdia de uma cidade que tem cerca de 110 mil habitantes, fora animais que vivem nela. Eles não sabem diferenciar a mão direita da mão esquerda, porque ninguém pode escolher vir para Deus se não ouvir a mensagem de salvação. Não dá para a gente acordar um belo dia e falar: Deus, eu quero o Senhor, se eu não ouvir a mensagem de salvação. É por isso que você está aqui, por isso que você volta para cá, porque nós sabemos, e o próprio Jesus disse, que Ele tem palavra de vida. Ele diz assim: as minhas palavras são espírito e vida. O próprio Pedro vai dizer: para onde nós iremos, Senhor, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Mas essa palavra de amor, esse plano de amor, que foi revelado a tantas e tantas pessoas, muitos rejeitaram. Lá em Judas, antes de Apocalipse, nós temos o livro do irmão do Senhor Jesus chamado Judas, porque Jesus teve irmãos e irmãs, e diz assim, que Deus, o Senhor, tendo libertado um povo que tirou da terra do Egito, destruiu esse povo, aqueles que não creram. Os anjos que não guardaram seu estado original de santidade, mas abandonaram ao seu próprio domicílio, Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas, para o dia do juízo. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. O que Deus está falando para mim e para você? Ele tem uma história de amor, Ele ama todos nós, mas nós temos que responder esse amor. Deus não poupou nem o povo dele que Ele tirou do Egito, com mão poderosa, com sinais, prodígios, maravilhas, aquela geração dos maiores de 20 anos que saíram, tirando Josué e Caleb, nenhum entrou na terra prometida, morreram no deserto. Os próprios anjos que não guardaram seu estado de santidade, mas junto com o diabo e seus anjos, 1/3 do céu se rebelou contra Deus, foram expulsos do céu. E muitos desses anjos que têm muito poder estão guardados em algemas eternas para um juízo mais severo. Em 2 Pedro 2,5 diz que Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas com ele, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O amor e a justiça de Deus estão conectados. O amor de Deus passou pelo mundo antigo, passou por Israel, passou pelos anjos, passou por Sodoma e Gomorra, mas esses se desviaram desse amor, escolheram o seu próprio caminho. E aí o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 11, 22 ao 24, ele diz assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os caíram severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Ele está dizendo ali para o povo de Roma, que Deus havia rejeitado os israelitas, não porque Ele rejeitou os israelitas, mas porque eles rejeitaram o nome dEle. E Ele falou assim: olha, vocês sabem que às vezes para plantar uma árvore, principalmente quando a gente planta uma árvore, como é que chama a árvore? De uva? Oi? Uma parreira, mas tem outro nome? Uma vinha. Às vezes você, para deixar aquela árvore mais forte, você enxerta, você planta uma árvore, planta no caule uma espécie, aí depois você corta essa árvore que ela cresce, e enxerta uma outra dentro dela, e mistura 2 espécies e deixa aquilo mais forte. E aí Deus está dizendo assim, Deus está falando assim no caso ali com uma oliveira.
que é que produz azeitona, né? Está dizendo assim, olha, a oliveira que Deus escolheu, que é Israel, não creu, foi cortada. Vocês, nós, fomos enxertados no lugar deles. Quem? Nós, os gentios. Nós fomos enxertados no lugar deles. Agora ele está dizendo assim, no versículo 23, eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados novamente, pois Deus é poderoso para enxertar de novo esse povo. Pois, se fosse cortado daqui, por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Ele está dizendo ali, o que ele está dizendo? Olha, a oliveira original foi tirada e foi cortada, mas se eles aceitarem de novo pela fé, eles vão ser enxertados de novo. Agora você não se gabe porque você recebeu pela fé a mensagem, e como diz em Atos 15, e eu pus o versículo, não coloquei o versículo aí, mas lá em Atos 15, quando a igreja de Jerusalém, que está levando a mensagem prioritariamente para os judeus, porque o judeu achava que a salvação era sempre só para ele, mas aí então vai ver que a mensagem não vai ser só para os judeus, mas vai ser para nós, os gentios, os não judeus. O irmão do Senhor Jesus, Tiago, vai dizer assim, vai citar a Bíblia, no capítulo 15, a partir do versículo 16, depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. E aí vai continuar o texto, em Isaías, que ele está citando aqui, em Amós, em Amós, vai dizer assim, então aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meu irmão, minha irmã, o que eu quero dizer para nós? O amor de Deus agora chegou para nós. Essa história de amor chegou a nossa vez, e nós precisamos responder, porque o amor de Deus não anula a justiça. Então eu e você precisamos colocar esse amor no primeiro patamar das nossas vidas. Ele está nos chamando, Ele está te chamando para vivermos uma vida a exemplo de Jesus Cristo, uma vida que ora assim, Pai, eu não quero, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, a tua. E por isso que Jesus recebeu o nome sobremodo excelente, um nome acima de todo nome, porque Ele escolheu ser obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. Ele podia muito bem ter falado, Pai, a culpa não é minha, eu não pequei, eu não tenho pecado. Senhor, o Senhor mesmo falou comigo no batismo que eu sou seu filho amado, e agora eu vou ter que ir para a cruz? Eu vou ter que ser cuspido, escarnecido, eu vou ter que ser humilhado, eu vou ter que ser esbofeteado, vão ter que bater na minha cabeça, vão me chicotear, vão me colocar nessa cruz. Eu vejo desde pequeno o Império Romano colocando pessoas na cruz, Pai, e pessoas que demoram até 9 dias para morrer numa cruz, e que morrem lentamente e vão perdendo o ar, e vão tendo câimbras e vão perdendo sangue. Tem que ser de cruz. Mas a história de amor de Deus é revelada a nós. Jesus falou, aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua própria cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Ele não pediu algo que Ele não fez. A história de amor agora chegou para mim e para você. E eu quero convidar você a fechar seus olhos. Será que nós temos respondido ao amor de Deus como nós vimos, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças? Senhor, nós pedimos perdão. Pedimos perdão, Senhor, porque a sua história de amor passou de geração em geração.
E muitas das pessoas, Senhor, como o próprio Senhor Jesus diz, negaram e escolheram o caminho da perdição, que é largo, espaçoso e muitos entram. Mas nessa manhã, Senhor, nós pedimos perdão e nós pedimos a Tua ajuda, porque nós não podemos responder ao Teu amor sem o Senhor agir dentro de nós. Perdoa-nos, Senhor, revela aquilo que está errado a cada um de nós, porque o Senhor não vem nos acusar. Quem nos acusa é o diabo, Satanás, mas ele já perdeu, ele já está julgado, e nós, Senhor, podemos encontrar misericórdia e perdão através de Jesus. O Senhor preparou uma história de amor, de geração em geração, e agora, Senhor, nós colocamos diante de Ti, e pedimos, Senhor, nos ajude a perseverar até o fim para sermos salvos, a guardarmos esse amor no nosso coração, e a fazermos como aqueles discípulos que nós cremos, quando viram o Senhor ressurreto, saíram por todo o mundo falando desse amor, porque a boca fala do que está cheio o coração. Senhor, que nós possamos responder esse amor verdadeiramente, desesperadamente, a começar fechando a porta do nosso quarto todo dia, buscando ao Senhor e falando: Pai de amor, Pai que fizesse tudo para estar comigo, que preparou um universo tão grande, um planeta para eu viver uma vida diferente de todas as outras, uma espécie diferente de todas as outras, que nos escolheu nos fazer não apenas criaturas, mas filhos Teus, e que além de tudo, apesar de nós termos pisado na bola, o Senhor enviou o Teu Filho para nos resgatar, porque o Senhor continua nos amando, mas que o Seu amor não anula a justiça, Pai. Pai, nos ajuda a responder esse amor, Pai, nos ajuda a sair do nosso quarto e falar desse amor para as pessoas que ainda não conhecem, porque o Senhor ama elas e elas não sabem o quanto. Em nome de Jesus é que nós oramos e pedimos, Pai, nos ajuda, em que nós possamos ter nesse Natal, olhar para essa história de amor e ver em todas as coisas, na criação, na razão, na tradição, em todas as coisas, na experiência que nós temos e na Tua palavra, que o Senhor nos ama por todos os lados, que o Senhor sempre nos atraiu e vai continuar nos atraindo, porque o Teu amor nunca falhará. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem altura, nem profundidade. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Deus.